Estamos apresentando Sentimentos, Emoções e Comportamentos que Adoecem, um programa do GRESG com Marco Aurélio Carvalho. Esperamos que esse episódio te ajude a compreender melhor o que se passa em você, para que possa ter uma vida de mais leveza e harmonia. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Marco Aurélio, eu sou trabalhador do GRESG, do Grupo de Estudos Saint-Germain, e hoje eu vim trazer mais um episódio para vocês de uma série muito especial que a gente tem trabalhado nesses últimos meses, chamada Sentimentos que Adoecem. Eu sempre gosto de começar os encontros lembrando a ideia desse trabalho. A ideia desse trabalho é que a gente entenda melhor os sentimentos que, por algum motivo, estejam na nossa rotina, no nosso cotidiano, na nossa vida, e que a gente consiga lidar melhor com esses sentimentos, evitando, assim, que a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito adoeçam por sentimentos que muitas vezes não são ideais, não são adequados à nossa evolução. E hoje, o sentimento que eu vou trazer é um sentimento extremamente comum, extremamente mundano e extremamente presente nas nossas vidas, mesmo que às vezes a gente não admita ou trate de forma inconsciente. Inveja. Difícil falar de inveja. Ninguém quer ser considerado ou colocado como invejoso, mas será que em alguns momentos a gente não é invejoso mesmo? Na nossa falta ainda de evolução espiritual, será que a gente não cai na armadilha da inveja? Então vamos lá, vamos tentar mergulhar um pouquinho nesse debate e nesse nosso encontro especial, tá? E eu sempre, quando trago um sentimento, eu gosto, quando possível, de fazer uma definição do que é esse sentimento. Inveja é um sentimento muito legal de definir, porque não é um conceito popular, muitas vezes. Eu trouxe uma definição do dicionário que diz o seguinte: sentimento de ódio, desgosto ou pesar que é provocado pelo bem-estar ou pela prosperidade ou felicidade de outrem. Olha essa definição: ódio, desgosto ou pesar. Indo um pouquinho para a linguística, a etimologia da palavra inveja tem origem no latim invidia, que vem do verbo invidere, que significa olhar mal ou olhar com descontentamento. Ou seja, a ideia pela etimologia da palavra é que a gente tenha um olhar negativo ou descontente em relação a qualidades, posses, conquistas, características de outras pessoas. Psicologia. Psicologia trata a inveja como o desejo de atributos, posses, status ou habilidade de outras pessoas que desperte em você algo negativo. E o começo do nosso encontro hoje é tentar definir a inveja do jeito correto. A inveja, ela tem como característica primordial trazer sentimentos negativos em relação a outra pessoa. Trazer sentimentos de ódio, de raiva, de descontentamento, de incômodo em relação a algo que o outro possua. E quando eu digo possua, não estou falando só possuir materialmente, pode ser também, mas uma característica física, uma característica de personalidade. Nossa, aquela pessoa ali, ela é tão comunicativa, mas se isso gera em você um incômodo, uma raiva daquela pessoa, nossa, por que ela é assim? Eu queria ser assim também. No sentido de gerar um sentimento ruim, você está caindo na armadilha, na pegadinha da sua própria mente e da sua própria falta, muitas vezes, de evolução, de todos nós, e sendo invejoso. Muita gente confunde inveja com cobiça. Cobiça também é um sentimento que tem coisas importantes a ser trabalhadas. Cobiça é aquela linha assim, aquela pessoa tem aquela casa na beira da praia. Eu quero ter também a casa na beira da praia. Aquela pessoa é muito bonita. Nossa, eu vou fazer uma dieta para ficar com o corpo daquela pessoa.
esse sentimento é cobiça. Onde que a gente trata inveja, então? Quando, além de uma possível cobiça, que não necessariamente está presente, você fica incomodado, fica com raiva, com ódio, com algum tipo de aversão àquela outra pessoa. Isso desperta em você sentimentos negativos muito maiores do que apenas, né? Desejar o que o outro quer. E aí, quer ver um exemplo clássico disso? Já ouviram? Vocês devem ter ouvido isso no popular. Ah, eu tenho inveja branca. Já ouviram isso? É uma inveja boa. Não existe inveja branca. Não existe inveja boa. Esse conceito não é o conceito correto. Porque se a inveja traz sentimentos negativos sobre alguém, ódio, tristeza, raiva, incômodo, aversão, ela nunca é boa. O que a gente muitas vezes trata como inveja boa seria essa ideia que eu falei atrás de cobiça, né? Eu queria ter também aquilo. Eu não desejo mal para aquela pessoa, eu estou feliz que ela tenha, mas eu queria ter também. Isso não é inveja no conceito e na definição do sentimento. Isso é o que a gente chama de cobiça. Tudo bem esse início para a gente contextualizar, tá? E é bom entender, né? A inveja é um sentimento mas tão constante na história da humanidade, que se você for mergulhar, eu não vou entrar no debate de religião profundo aqui em relação a isso, mas a Bíblia trata a inveja em vários pontos dela. Por exemplo, na questão de Caim e Abel, né? Quando Caim assassina Abel por inveja, por um sentimento, por um desejo muito vinculado à sua própria inveja em relação ao seu irmão. Então, ela sempre existiu e ela ainda existe muitas vezes. E ela tem esse perigo de ser confundida e ser simplificada demais. A inveja nunca vai ser boa, pessoal. A gente precisa ter cuidado de não deixar a inveja dominar nossas ações, nossas atitudes, nossos comportamentos, tá? Uma coisa que eu trouxe legal, antes da gente mergulhar profundamente na questão do adoecem, mas tem muito a ver, existe um estudo da revista Science, que é uma revista famosa no meio científico, que trouxe uma conclusão muito interessante. Depois, se vocês pesquisarem no Google, com certeza vocês vão achar, como quando a gente estava estudando aqui, preparando o encontro, a gente achou, que ela fala que inveja dói. Mas como assim inveja dói? Ah, dói porque emocionalmente é errado. Não, não, não. Dói mesmo. Ela ativa uma área do cérebro que está associada ao processamento da dor física. Então, quando você sente inveja, uma parte do seu cérebro que é vinculada à sensação de dor é ativada. E ao ser ativada, você realmente sente uma dor que você não sabe muito bem explicar, não sabe de onde vem, não sabe onde é, mas sente dor. Já que você sente uma dor, mas não é bem localizada. Assim, não é que eu estou com dor no pé, eu estou com dor na mão. É uma dor meio espalhada pelo seu corpo. E olha que interessante, quanto a inveja já traz dor, não é necessariamente adoecer. Dor é um sintoma. Mas é um sintoma que ninguém gosta de ter. Ninguém quer ter dor. Ninguém quer passar por dor. E a inveja, por um estudo científico, provoca essa dor. Então, por si só, você já, ao deixar a inveja te dominar, você traz dor para você. Tá? E aí, vamos lá, pessoal. Entrando um pouquinho num debate um pouco mais espiritual, um pouco mais conceitual, pensa comigo. A inveja é um sentimento que é responsável por muitas tragédias humanas e por muitos problemas de natureza física, psiquiátrica, psicológica, mental. Porque, primeiro ponto, pensando no lado espiritual, o que a gente entendeu de inveja você tem inveja, você tem sentimentos negativos a respeito de outras pessoas ou de outras coisas. Sentimentos negativos que vão estar o tempo todo convivendo com você. Se a outra pessoa não está sintonizada nessa vibração, nem vai chegar, nem vai alcançar, mas você é a pessoa que está 24 horas com você. Se você é a pessoa que está 24 horas com você, você vai ser a pessoa que vai sentir o tempo inteiro todos os sentimentos e toda a consequência desses sentimentos. Muitas vezes, quando você deixa a inveja te dominar,
um dos efeitos comuns e efeitos clássicos é você começar a se sentir inferior ao outro. É você ter uma percepção de que o outro consegue mais que você, de que o outro, por algum motivo, é mais bonito, é mais simpático, conseguiu mais sucesso, ainda mais do conceito de sucesso material que a gente ainda tem aqui na Terra. E isso, de forma muito clara, vai te inferiorizando. Você vai se inferiorizando, você vai deixando com que a sua própria vida seja o mais importante. Você passa a viver em função do que os outros conquistam. Eu comento lá, eu sou professor, né, de curso preparatório e tudo mais, e é uma dificuldade que eu vejo muito, que é o lado humano. Eu estou trazendo aqui para vocês uma situação real. É natural que num processo de preparação você se compare, porque você está concorrendo, né? Então você muitas vezes cai numa situação de você, eu estou melhorando, mas não o suficiente. Ou tem muitas pessoas aqui que estão no nível acima do meu e é natural se comparar, é natural buscar, é natural entender o seu entorno, lógico. Mas no momento que isso gera em você, começar a ficar incomodado com aquela pessoa, começar a ficar irritado com aquela pessoa, começar a ficar de alguma forma querendo minar aquela pessoa, a inveja já está minando. E qual a consequência disso? Ao invés de você se preocupar com a sua melhora, com a sua evolução, você passa a ficar mais preocupado com o que está acontecendo em volta e deixa a sua própria evolução de lado. Você sai do ponto principal, que é lembrar que você é a pessoa fundamental para a sua evolução. E a sua evolução não vai acontecer baseada no que alguém quer. A sua evolução depende 100% de você. E quando eu digo evolução, de qualquer natureza. Espiritualmente, principalmente. Porque as oportunidades vão estar aí o tempo todo. A gente está encarnado aqui para ter as oportunidades e as provas e expiações necessárias para evoluir. Ponto. Isso é claro. Então, se você deixa você mesmo de lado e passa a viver em função dos outros, você está se sabotando. Você está deixando com que o principal não aconteça. Eu coloquei uma frase aqui, preparando, que é exatamente esse ponto, né? É você achar que a sua ser invejoso, a grande tragédia do invejoso, é interiorizar que a sua felicidade não depende de si, mas da infelicidade dos outros. Ao invés de você se preocupar em melhorar, em crescer, em alcançar o que você está buscando, você está mais preocupado se os outros estão ou não alcançando e se eles são ou não felizes ou infelizes, enfim. Outro sentimento que vem muito disso, pessoal, e que é uma preocupação sempre quando a gente pensa em lado psicológico: injustiça. Isso é uma coisa muito humana e muito mundana. Quantas e quantas vezes a gente cai na armadilha de pensar assim: nossa, aquela pessoa não merecia ter essa promoção. Aquela pessoa faz tanta coisa errada, ela não merecia fazer aquela viagem, ela não merecia ter isso, enquanto outras que fazem tudo certo não têm a mesma oportunidade. E aí a gente cai nesse ponto de injustiça. Mas, pessoal, desculpa falar assim, tá? Quem somos nós para definir o que é injusto ou não? Qual a história que aquela pessoa ou aquela outra pessoa tem de vidas? Por que aquela pessoa precisa agora viver aquilo que talvez na ótica humana seja muito positivo? Acho que na ótica espiritual nem sempre é. Um exemplo claro disso é a questão da riqueza. Quando a gente olha do lado material, óbvio que ter condições financeiras parece algo bom. Mas dentro dos livros, da literatura espírita, de tudo que a gente estuda, a riqueza é uma das provas mais difíceis. Porque ela te bota em posições muito cômodas para agir de maneira errada. E aí, se você age de maneira errada, você vai ter que ter as consequências das suas atitudes. Então, não podemos ter a síndrome de Deus, né? De achar que nós conhecemos tudo e definimos o que é certo e errado. Não. Existe muita coisa que não está no nosso alcance. Então não adianta a gente julgar o que é justo, o que é injusto, porque a justiça humana é completamente diferente da justiça de Deus.
E se a gente não percebe isso, a gente cai nessa armadilha de ficar ali sofrendo e julgando o tempo todo. E aí, pessoal, quando a gente pensa na nossa existência, o coração de alguém que é invejoso começa a ficar pesado. Você começa a entrar numa frustração. Você começa a entrar, muitas vezes, numa competição paranoica com alguém que nem está competindo e que nem sabe que você está competindo. Você começa a viver aquilo. Um risco imenso disso, que é sempre um ponto polêmico, mas eu tenho que trazer aqui, até porque é parte do estudo. Teve uma das maiores formas de alimentar a inveja das pessoas, redes sociais. Por quê? O que a gente mostra na rede social? O que você mostra na rede social? Fotos bonitinhas, passeios, viagens. Você não mostra o dia triste que você teve, em regra, né? Você não mostra uma discussão que você teve no trabalho. Você não mostra um insucesso, que faz parte da vida para a gente aprender. A gente mostra as coisas supostamente boas. Passeios, e às vezes você mostra uma viagem que nem foi boa, mas você bota foto bonita lá para dizer que foi. Mas no fundo não foi. Você cria, você que eu digo, não só você que está vendo o vídeo, mas os seres humanos. Você cria uma realidade totalmente paralela em relação à realidade verdadeira. Você cria uma realidade bem distorcida em relação ao que realmente está acontecendo. E se a gente olha o Instagram de alguém, olha Instagram, né? TikTok, Instagram, Facebook está em queda. A gente acha que todas as pessoas são muito, muito bem-sucedidas, muito felizes, que não passam por dias ruins, que não têm sofrimentos e dificuldades de relacionamento. O que cá entre nós não é a vida real. Então, muito cuidado da maneira que você lida com as redes sociais. Não estou aqui fazendo uma apologia contra redes sociais. Não seria hipócrita nesse nível. Eu sei que faz parte da nossa vida hoje. Mas filtre. Filtre, entenda o que é a rede social. A rede social é uma representação de momentos felizes, o que não significa a representação da vida real, muitas vezes. Senão você passa a invejar tudo e todos. Por que aquela pessoa foi naquele lugar e eu não? Por que aquela pessoa passou naquela prova e eu não? Por que aquela pessoa... E aí, olha o sentimento negativo. Você olha aquela pessoa, aquela imagem, você fica com raiva da pessoa. Você fala, não. E essa raiva, que é parte da inveja, te consome, te traz tristeza, te traz frustração, te coloca numa posição de inferioridade, de eu não consigo o que aquele conseguiu. E aí entra o gatilho, que é um ponto importante para o nosso encontro de hoje. Como será que a sua mente lida com isso? Como será que o seu corpo lida com isso? Muitas vezes, essa inveja tem como consequências a depressão, os transtornos de ansiedade, uma falta enorme de autoestima, que afeta todo o seu lado mental. A autoestima é preponderante para a sua vida mental e psicológica. E você passa a abrir brechas, não só espirituais também, porque você, sintonizado de forma negativa, você vai atrair irmãozinhos sofredores, né? Mas mais do que isso, você abre brecha mental mesmo para que a sua mente vá para caminhos não legais, caminhos que podem te fazer mal. Tudo porque, de alguma forma, você deixou a inveja te consumir, você deixou a inveja te dominar. Tá. Então, se eu for muito invejoso, entendendo que invejoso é sentimentos negativos em relação aos outros, em relação a conquistas e características, como a gente falou, eu fico com uma energia negativa em mim, eu fico com pensamentos, sentimentos negativos, raiva, ódio, etc. e tal. Isso me afiniza com espíritos sofredores, que vão se alimentar, de certa forma, disso, e pode gerar transtornos, claro, físicos, como a inveja, que traz a dor numa área do cérebro equivalente, e mentais, com sentimentos que podem gerar depressão, ansiedade. E eu estou imerso num mundo em que, naturalmente, as pessoas se comparam e que as pessoas criam realidades paralelas nas redes sociais. É isso. É. Tá bom.
Como é que eu não caio nisso? Como é que eu consigo não ser, de certa forma, forçando uma barra? Todo mundo vai ter momentos de inveja, mas como é que eu consigo não deixar a inveja chegar em níveis muito ruins para minha evolução? E aí eu trouxe algumas sugestões, tá? De novo, não existe manual, né? Não existe, assim, a manual de não ter inveja. Não, eu estou trazendo sugestões para a gente construir. E vou começar da sugestão baseada no que a gente conversou agora. Um uso mais adequado das redes sociais. Eu não vou ter a ousadia de falar o não uso, porque eu sei que não é assim que a vida hoje funciona, mas um entendimento das redes sociais, um entendimento de que aquilo ali é uma parte da vida das pessoas, e não a vida das pessoas. Entendimento de que as pessoas elas podem ter características diferentes. Talvez uma pessoa que tem uma característica muito boa de um lado tem muito ruim de outro. E que você que não tem aquela que você está invejando, você tem outras muito boas também. E que os seres humanos são assim, não são iguais, são habilidades e características diferentes. Então, essa reflexão sobre essa vida de hoje das redes sociais é uma coisa importantíssima para que a gente não caia na armadilha da inveja. Quer ver outra coisa que ajuda muito na inveja? Praticar gratidão. Isso é abstrato, né? Não é abstrato, não, pessoal. Se a gente é grato ao que a gente tem, se a gente agradece por estar aqui, por estar com saúde, por ter a nossa família, por ter o nosso emprego, ou por não ter, mas ter a oportunidade de buscar. Se a gente é grato, a gratidão inunda o nosso coração e, de certa forma, limpa a inveja. Porque elas não são sentimentos opostos, longe disso, mas elas são sentimentos antagônicos. Pensa comigo. Inveja é o querer coisas que eu não consigo e que os outros conseguem, e isso me causar sentimentos negativos. Beleza. Gratidão é eu estar grato, feliz pelas coisas que eu tenho, pelas coisas que eu conquistei, pelas coisas que eu recebi nessa vida, nessa encarnação, para poder seguir meu processo. Enquanto a inveja está focada no que você não tem, a gratidão está focada no que você tem. Enquanto a inveja está focada nos sentimentos ruins, a gratidão traz acalanto, paz, amor para o seu coração. Então, a prática de gratidão. Quer ver uma coisa que a gente usa no Gresg, o potinho da gratidão, que é muito legal? Escreve no período que você achar, todo dia ou toda semana, enfim. Bota um potinho lá, escreve por que eu sou grato hoje. Todo dia seria muito legal. Uma tirinha de papel. Hoje eu fui grato porque, nossa, eu encontrei uma pessoa, um amigo que eu não via há muito tempo, eu estava com saudade. Eu estou grato por isso. Hoje eu sou grato porque, nossa, eu vi um filme muito legal e aquele filme mexeu comigo positivamente. Hoje eu sou grato porque eu consegui fazer uma tarefa difícil do meu trabalho. Todo dia a gente tem motivo para ser grato. Tenta fazer essa prática. Coloca na tua rotina. Escreve lá e bota. Quando daqui a um tempo você abrir aquele pote e ler tudo que você colocou, teu coração vai ficar muito inundado de coisas positivas. É muito legal. Já estou falando porque eu já fiz essa prática. Façam porque vale muito a pena. Gratidão é um excelente remédio para a inveja. Nas situações mais práticas, meditação e terapia também são ferramentas fundamentais. A meditação ela permite que você saia um pouco daquela questão da rotina, do dia a dia, e tente se focar em você, na tua respiração, uma meditação guiada que vai te levar a alguma reflexão ou algum lugar especial. Então ela tira o foco do outro e coloca o foco em você. E a terapia no intuito de sempre, que a terapia, pessoal, ela vai estar em basicamente todos os sentimentos que adoecem como forma de combate a isso. Porque ela permite o autoconhecimento, ela permite que você se conheça, se entenda, conheça suas habilidades, suas dificuldades, que você entenda o porquê você não consegue e porquê você consegue melhor certos comportamentos. Então, a terapia é fundamental. Ou seja, para combater a inveja, gratidão, redes sociais mais equilibradas, terapia e meditação. São os pontos que a gente está sugerindo aqui para você evitar que a inveja seja algo muito constante na sua vida. Tá?
E eu, para fechar o encontro, eu trouxe algumas passagens e comentários sobre a inveja dentro da literatura espírita, que eu acho legal para a gente conhecer um pouquinho mais. Trouxe, por exemplo, a questão 933 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec comenta, dentro da sua resposta, ele fala assim: os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme são torturas da alma. A inveja e o ciúme. Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma nem repousos possíveis. À sua frente, como fantasmas que lhe não dão tréguas, o perseguem até o sono. Se levantam objetos de sua cobiça, seu ódio e seu despeito. O invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre. Forte, né? Kardec traz, os espíritos trazem para Kardec. Mas é isso. A inveja, ela consome, ela te corrói, ela tira muitas vezes seu sono. Ela faz você, durante o sono, ir para lugares nada legais. Ela é como uma febre que consome o teu corpo e tua mente. Olha o perigo disso, como Kardec traz no Livro dos Espíritos. Trouxe outro ponto aqui. Santo Agostinho fala sobre a inveja. Terrível mal da alma, vírus da mente e fulminante corrosivo do coração. É invejar os dons que o irmão possui, sentir-se desafortunado por causa da fortuna dos outros, atormentar-se com os êxitos dos demais, cometer um crime no segredo do coração, entregando o espírito e os sentidos à tortura da ansiedade, destroçar-se com a própria fúria. Santo Agostinho também é maravilhoso, né? E aí é muito claro, quando a gente trouxe essa passagem aqui, que bate muito com o que a gente falou, da inveja tratada como algo que provoca uma série de sentimentos negativos, o atormentar-se com o êxito dos demais, e que gera, entre outras coisas, ansiedade. Ele fala lá, entregando o espírito e os sentidos à tortura da ansiedade. Então, Santo Agostinho lá atrás, quando a ciência ainda não tinha tanta literatura sobre as questões psicológicas, e que óbvio já existiam, mas que não eram tão estudadas assim, ele já trazia essa reflexão. A ansiedade, esse mal, que é tão comum hoje, mas que sempre existiu, ele está muito, às vezes, vinculado a esse sentimento de inveja. Não só ele, mas também a ele. E para fechar, eu trago uma frase, um trecho que Divaldo Franco falou num programa chamado Programa Transição, em 2008. E ele fala aqui da seguinte forma: o denominado mal-olhado nada mais é que a intensa vibração mental de alguém que é dominado por sentimentos inferiores, a inveja e a competitividade. E ao descarregar essa onda de sentimentos negativos e vibrações perversas, muitas vezes atinge aquele contra o qual é dirigido esse pensamento perturbador. E atinge porque o outro está numa faixa vibratória equivalente. Então ele vem falar do efeito que a tua inveja pode causar no próximo, desde que o próximo esteja naquela faixa vibratória. O que, infelizmente, também acontece muito, né? Porque a gente, nesse mundo louco e insano, a gente está buscando muito essas vibrações negativas, infelizmente. Pessoal, é isso sobre a inveja. Espero que vocês reflitam. É um estudo que eu acho muito especial, como eu falei no início. Ele traz uma série de reflexões, mas mais do que refletir, orai e vigiai. Observem seus pensamentos, seus sentimentos. Cuidem dos seus pensamentos, seus sentimentos. Porque cuidando, você evita realmente doenças físicas, mentais e espirituais. E evita uma série de dificuldades dentro da sua existência. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo encontro com próximos sentimentos que adoecem, mas que a gente vai fazer e tentar evitar que provoquem realmente esse adoecimento. Um abraço, pessoal. Até a próxima.